E aí, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim trazer uma resenha, na verdade uma recomendação, digamos assim, de um livro e também de uma música. Esse projeto que a gente tá fazendo é meio que tipo um devocional de primas e que evoluiu para essa ideia de, quem sabe, compartilhar isso para mais pessoas poderem ver. Então, na verdade, hoje eu quero falar deste livro aqui, que foi um livro que eu terminei de ler semana passada, né? Com toda essa função aí da quarentena, eu tenho tido mais tempo livre no meu trabalho e eu consegui ler esse livro lá. E, gente, sério, o que foi esse livro? Tipo, sério, eu não tenho muito o que dizer assim em palavras, mas eu vou tentar, né, formular alguma coisa pra explicar qual que é a sensação de ter lido isso aqui. Na verdade, esse livro aqui eu ganhei da minha prima, Larissa. Obrigada, Lari. Nossa, Deus puro, sabe? Enfim, ela foi em um congresso do pastor Luciano Subirá e aí ela comprou 2 livros. Acabou que ficou com 2 livros e quando a gente visitou ela nas últimas férias, minha irmã pegou um deles emprestado, daí ela me falou que tinha 2 e como era esse que eu queria ler, então ela me deu esse aqui pra mim, né? E daí eu já tinha visto uma mensagem do Luciano Subirá sobre esse tema, né, que é o falar em línguas. Uma mensagem bem curta, na verdade, que ele fez uma entrevista lá para o canal do Jesus Copy. E eu amei a forma como ele explicou aquilo ali, porque eu nunca tinha entendido de forma tão clara a distinção que existe entre as diferentes formas do falar em línguas que a Bíblia traz. E quando eu li esse livro, sabe, todo um novo universo que se abre diante de ti? Foi o que aconteceu. E eu tenho tantas coisas maravilhosas para falar sobre esse livro, mas sobretudo eu gostaria de dizer que ele me impactou assim de uma forma tremenda. Jamais nenhum livro me impactou tanto além da Bíblia quanto esse. E eu fiz uma resenha para ele, eu deixei tanto no canal, tanto no meu Scooby, né, não no canal, uma conta do Scooby, quanto também na loja lá do Orvalho.com. Eu não sei se o da loja eles já publicaram, porque eles vão avaliar primeiro, mas igual eu já fiz. E sério, o livro tá todo riscado. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma parte. Eu escrevi aqui no meio do livro algumas coisas, porque assim, sério, gente, eu tenho alguns trechos que eu acho que vale a pena eu ler esses pequenos trechos aqui, só pra gente ter uma ideia mais ou menos assim. Eu vou ler então alguns trechinhos que eu achei que foram os mais impactantes, ou enfim, foram muitos trechos tão impactantes, mas olha isso, gente. Aqui no capítulo sobre a edificação da fé, ele fala o seguinte: à medida em que nos enchemos da palavra pela meditação e o recebimento do ensino e pregação da mesma, nossa fé vai sendo fortalecida e aumentada. Assim como no plano natural o crescimento está ligado a uma boa alimentação, o mesmo se dá com a fé. É necessário investir numa boa alimentação. Mas como declarou F.F. Bosworth, um homem de fé muito usado por Deus, nosso grande problema é que alimentamos o nosso corpo com 3 refeições quentes ao dia, mas só damos ao nosso espírito um sanduíche frio por semana. Cara, se isso não foi um tapa na minha cara, eu não sei o que foi, porque eu sou aquele tipo de pessoa que busca ter o compromisso com Deus, mas às vezes eu me vejo lendo a Bíblia, sabe, assim, naquele último horário do dia, depois que você já fez todas as coisas que você tinha pra fazer naquele dia, e você diz, tá, mas eu não posso ir dormir sem falar com o Senhor, e aí você lê a Bíblia, e cara, quantas vezes, às vezes eu até colocava, tipo, um áudio de um capítulo da Bíblia só pra dizer que eu não li a Bíblia naquele dia gente, isso não é vida com Deus, isso não é vida devocional, isso não é vida no espírito, isso não é. E quando eu entendi isso, sabe, quando clicou na minha cabeça, eu simplesmente comecei a ler mais, eu simplesmente me determinei, eu tenho que ler mais, eu preciso ler mais, eu preciso orar mais. E a partir do momento que tu faz isso, é incrível como começa a sentir mais fome, mais sede. Eu acho que... Como que eu vou comparar isso aqui, cara? Eu vou comparar com a coisa da medicina, sabe? Existem estágios de desidratação e num dos estágios da desidratação você sente sede. Só que quando passa daquele estágio, quando você tá num estágio muito grave de desidratação, nem sede você sente mais. E eu acho que era isso que estava acontecendo na minha vida espiritual. Eu tava num nível de desidratação e de fome tão grande que eu não tinha fome da palavra. Às vezes eu pensava, cara, mas eu vou ler de novo a Bíblia, tipo assim, nossa, eu já li isso aqui, tipo, sabe? Eu não... Por mais que eu soubesse, eu não tinha entusiasmo de acreditar que Deus tivesse algo novo pra mim todo dia. Mas, quando eu comecei a buscar mais, gente, veio sede e fome da palavra de um jeito que às vezes eu me pego lendo a Bíblia, assim, em horários super, sabe, assim,
assim, que antes eu nunca lia. E eu me vejo com tanta fome, com tanta sede, tipo, meu Deus do céu, tem tantos mistérios escondidos nessa palavra. Tem tanta coisa maravilhosa pra gente descobrir ainda. E quanto mais tu busca, mais fome tu tem. E mais tu vê que tu não sabe nada, nada do reino espiritual. E mais tu quer. Gente, é indescritível, é sério. E assim, esse livro, ele meio que foi tipo um despertador, que a gente chama um wake-up call, assim, pra minha vida espiritual, pra eu poder, sabe, me impulsionar a buscar mais o Senhor. E, obviamente, esse livro aqui, ele vai falar principalmente sobre a questão das línguas estranhas, né? Porque existem muitas, eu não vou dizer divisões, mas pontos de vista diferentes em diferentes igrejas, em diferentes, enfim, pensamentos sobre o que é que significa essa manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas e o quanto elas devem buscar, o quanto aquilo ali significa na vida de um cristão. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso e não meio que fugir desse assunto. Eu acho que é uma coisa que precisa ser abordada, eu acho que é um tema extremamente essencial. Eu não pensava dessa forma antes de eu ler esse livro. Eu acho importante eu deixar aqui também a minha experiência pessoal, né, assim, eu nasci de novo em outubro de 2011, foi a razão de eu ter existido, cara. Eu acho que se não tivesse vivido aquele dia, eu não precisaria ter vivido nada na minha vida, sabe? Mas assim, daí eu nasci de novo em outubro de 2011. E eu me lembro de ter assistido muitas mensagens sobre o Espírito Santo, sobre falar em línguas, mas nunca tinha realmente buscado tanto aquilo, até eu entender a importância. Em uma mensagem foi da Sarah Shiva que eu assisti, que eu acho que é governo do espírito versus governo da alma, alguma coisa assim. E daí eu comecei a orar, Deus, eu quero teu Santo Espírito. E nesse livro, o Luciano fala que uma das formas da gente receber o batismo em línguas é a gente realmente pedir, né? Deixa eu me achar aqui. Não, é o último capítulo, ele fala como receber. Daí ele fala que existem alguns modelos bíblicos, né, pra gente receber o batismo, e oração espera, que foi o meu caso, o derramar do Espírito, que é o que está lá em Atos 10, e imposição de mãos. E aqui ele vai explicando de um por um, ponto a ponto, bem detalhado, mas cara, que livro maravilhoso. Gente, eu não tenho elogios suficientes pra dar pra isso aqui, tá? Então eu não vou, enfim. Daí, oração espera foi o meu caso, então orei. E ali, um belo dia, eu não tava buscando, sabe? Eu tava até numa fase meio que fria espiritualmente falando na minha vida. E eu tava lendo um livro de ficção, porque eu amo ler livro de ficção. E eu tava lendo um livro de ficção, era bem tarde da noite, isso foi em 2014, eu não lembro agora exatamente o mês, eu tenho anotado. Pera, eu vou achar anotado aqui agora, porque eu tenho caderninho de oração, né? Então, vamos descobrir aqui quando que foi meu batismo no Espírito Santo. Eu sempre anoto. Enfim, eu acho muito importante a gente fazer essas coisas. Fomos batizadas nas águas. Tá, eu fui batizada nas águas em 2013, que foi lá em Israel, no Rio Jordão. E o meu batismo no Espírito Santo foi com línguas estrangeiras. Tá, nem aqui eu coloquei, mas foi em 2014, enfim. E em algum mês aí de 2014 eu tava lendo esse livro, eu lembro que era bem tarde da noite, tipo, já não tinha mais ninguém acordado, eu ficava lendo até tarde. Isso eram umas 10 da noite mais ou menos, e de repente veio uma coisa na minha cabeça. Sabe quando você tá ouvindo uma música? Sabe quando você tem uma música na cabeça, tipo, e você fica com aquela música na cabeça? Começou a vir uma música, só que sem melodia. Gente, eram palavras na minha cabeça que não eram do meu controle. E eu comecei a ouvir aquilo ali, e no meio dessas palavras, tinha algumas palavras que eu conseguia entender, e uma delas dizia, repete, repete. E eu comecei a falar aquilo que eu tava ouvindo na minha mente. E cara, quando eu comecei a falar, eu não sei te explicar o que é que aconteceu comigo, mas eu fui tomada, sabe? Eu fiquei até 4 da manhã, mais ou menos, assim, eu suava do couro cabeludo aos pés, sabe? Tipo assim, eu suava o corpo inteiro. E eu falava sem parar, e eu chorava muito, porque eu dizia, o que é que tá acontecendo comigo, gente? Se alguém entrar aqui agora no meu quarto, eles vão me levar pro hospício. E eu chorava. E realmente o Luciano fala que nossa mente, ela fica dizendo assim, você tá louco? Porque realmente tá lá na palavra, né? A mente, ela não consegue compreender as coisas do Espírito. E eu falava muito, e eu falava aquelas línguas, e eu não apenas falava, eu também me movia, sabe, no Espírito. E eu tenho todo um texto que eu escrevi sobre essa experiência que, gente, sério,
foi tremendo. E eu não tava esperando, sabe? Eu não tava orando, eu não tava lendo a Bíblia, eu tava ali de boa, do nada. Veio, mas eu orava sempre. Todas as noites eu orava, Deus, eu quero que o Santo Espírito, tá? Na tua palavra diz que até nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai nos dará o Santo Espírito àqueles que o pedirem. Então eu orava e eu cria. E eu sabia que eu ia receber. Eu sabia que eu não ia morrer antes de eu receber aquilo que eu tava pedindo. Porque a palavra de Deus já tinha me garantido que eu ia receber uma vez que estava de acordo com a vontade dele. Porque é da vontade do Pai que todos nós possamos desfrutar desses dons que ele disponibilizou para todos, né? Isso aqui, tá, eu não vou saber explicar tão bem quanto o Luciano Subirá explica com as palavras dele. Eu sugiro que todos assistam pelo menos aquele vídeo lá que ele fez pro Jesus Cop. Tá, eu separei aqui 3 trechos que eu achei, assim, perfeitos e eu gostaria de ler pra vocês. Então, o primeiro deles vai estar aqui no capítulo sobre a edificação da fé, onde ele diz: há orações que Deus jamais responderá, uma vez que já tenha dado toda a instrução em sua palavra para resolvermos o problema. Isso é muito verdade, gente. Eu vejo muita gente que reclama, sabe, assim, mas eu peço isso a Deus, mas enfim. E às vezes a gente não para e pensa, tá, mas será que na palavra dele ele não já tá dando a resposta? Porque a gente não tem buscado, sabe? Então a gente espera coisas mirabolantes e Deus ele já nos deu. Muitas vezes a resposta só basta que a gente busque, né? E tá, uma outra coisa que ele falou aqui nesse livro que me impactou muito foi isso aqui. Deixa eu me ver. Deus então me disse que... isso aqui é no capítulo sobre intercessão. Deus então me disse que há várias chaves no reino para todo tipo de propósito, que já havíamos aprendido a lidar com algumas dessas chaves com grande êxito, mas existia uma chave especial que ele deu à sua igreja, que é capaz de abrir todas as portas diante de nós e trazer resultados que nunca antes imaginamos. Deus me falou que poucos cristãos têm usado essa chave, e mais ainda, que a maioria nem sequer sabe desta chave, e muito menos como usá-la. A chave é a oração no Espírito. Se tomarmos a chave mestra que Deus deu à sua igreja e aprendermos a usá-la, teremos resultados poderosos. Daí ali mais à frente ele vai falar, eu acho que ainda é no mesmo capítulo, não, sobre mantendo a lâmpada acesa. Ele põe... Aqui ele explica algumas outras simbologias, né, do Velho Testamento. Eu acho isso fantástico, como a palavra de Deus é cheia de simbologias, e se a gente aprender a interpretá-las e buscá-las, a gente consegue descobrir vários mistérios escondidos ali na Bíblia. E olha isso, que maravilha. Existem 7 lâmpadas do candeeiro, e também existem 7 áreas de atuação do Espírito Santo em nós, que se dão mediante a linguagem sobrenatural de oração. E a única figura do Novo Testamento que se encaixa na simbologia do óleo é a oração em línguas. Estou bem convicto de que é minha responsabilidade e ministério como sacerdote do Senhor manter a lâmpada do Espírito acesa através de uma manutenção diária, que é a oração em línguas. Quando essa consciência se apoderar da maioria dos cristãos, veremos o maior avivamento do qual já se teve notícia nesse planeta. Amigo, isso não é brincadeira. Sério, gente. É exatamente isso, sabe? A partir do momento que eu comecei a me apropriar do conhecimento que tinha aqui, eu comecei a colocar em prática, eu já percebi na minha vida pessoal, em questão de semanas, 2 semanas, eu comecei a exercitar aquilo que eu já tinha, mas que eu não usava, e a partir do momento que eu entendi a importância daquilo ali, eu comecei a exercitar, eu percebi o impacto direto que aquilo teve na minha vida. E olha que eu nem fiz grandes mudanças, eu simplesmente comecei a usar algo básico que Deus já tinha me dado. E assim, que não tô querendo deixar nenhuma doutrina, mas tô querendo incentivar vocês a buscar conhecer a profundidade do mistério, buscar conhecer as maravilhas que estão escondidas, tá? Os tesouros que tem na palavra de Deus, e principalmente buscar conhecer os dons, as dádivas que ele nos disponibiliza para que a gente possa usar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa levar isso para outras pessoas e para que a gente possa impactar o mundo, porque ele nos deu as ferramentas, estão todas na palavra dele, tá, gente? Depende da gente, a gente pode e a gente vai viver o avivamento de Deus em nossas vidas. E começa aqui, tá? Começa quando a gente busca, quando a gente se determina, tá? Eu vou te buscar, Deus. Eu vou te buscar, Deus. Então eu falei um pouquinho desse livro maravilhoso, tá? Que eu li. E eu quero agora deixar uma recomendação de música, porque eu achei que seria interessante talvez fazer, tipo, um pouquinho de cada coisa, porque entre nós, né, nós somos várias pessoas na nossa família, na verdade, mas a gente tem esse círculozinho mais próximo onde a gente gosta de ficar compartilhando devocional, enfim, e
a gente gosta, ama compartilhar músicas maravilhosas. E eu tava ouvindo uma música ontem. Na verdade, essa música eu já conheço ela há bastante tempo. Eu nem sei há quanto tempo eu conheço. E é uma das minhas músicas favoritas da vida, porque eu amo músicas que são calminhas, sabe? Músicas que eu gosto de ouvir antes de dormir. E essa música, às vezes a gente já tá tão acostumado a ouvir uma música que a gente para de prestar atenção na letra dela. E aí quando foi ontem eu comecei a prestar atenção na letra dessa música e eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso falar dessa música pras pessoas, sabe? E ela é muito linda e ela se chama Captivate Us, do Watermark. E eu vou ler a tradução da letra dessa música como um incentivo para que vocês escutem ela, porque ela é... Ai, gente, sério, todo mundo precisa ouvir ela. Ela é muito linda e ela é muito, sabe, ela calma, ela te traz paz, ela te traz... Ai, sério, não sei, faltam as palavras nesses momentos, sabe? Mas enfim, vamos lá. Tá. Então, daí eu vou ler a tradução da letra dessa música, né? E basicamente o que ela diz é: o teu rosto é belo, os teus olhos são como as estrelas, as tuas mãos gentis, elas têm cura. Lá dentro das cicatrizes, os teus braços de amor, eles me trazem pra perto, e o teu sorriso me traz paz. Traze-me pra perto, ó meu Senhor, traze-me pra mais perto, Senhor, de ti. E cativa-nos, Senhor Jesus, faz os nossos olhos ficarem fitos em ti. Nos devasta com a tua presença, caindo, e como um rio que corre, traze-nos para perto. Fonte santa, nos consuma em ti, e nos cativa, Senhor Jesus, em ti. A tua voz é poderosa, e as tuas mãos são um brilho radiante. No teu sopro e na tua sombra, ou no teu fôlego e na tua sombra, eu vou me aproximar e ali eu vou habitar. O teu sussurro de amor é vida divina, e a tua companhia é de graça. Me atrai para perto de ti, ó meu Senhor. Atrai a nós, atrai-nos para perto de ti, ó Senhor. E deixe que tudo se perca nas sombras, na luz da tua face. E que cada cadeia seja quebrada de mim, porque eu estou comprometida com a tua graça, eu estou capturada pela tua graça, porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Tu és cheio de sabedoria, poder e majestade, e todos os olhos irão te ver, ou todos os olhos verão a ti. Gente, eu não sei lidar com essa letra, sério. E o mais maravilhoso de tudo é a melodia, sabe? Então, assim, nossa, eu amo essa música. Eu amo muito essa música, então escutem ela, vocês vão amar também, sério. E eu espero que vocês tenham gostado dessas recomendações de livro, de música. Espero que vocês busquem, né? Busquem mais o Senhor. Espero que vocês tenham mais fome, tenham mais sede, porque é uma coisa indescritível, sabe? Parece que quando a gente para de buscar, a gente para de sentir falta, a gente se acomoda ali naquele cantinho de mediocridade espiritual e o nosso espírito ele vai ficando tão raquítico que ele não tem nem força pra dizer que ele tá morrendo de fome. E quando a gente começa a buscar, parece que, sabe, desperta alguma coisa dentro da gente, a gente vê que a gente tá com uma velocidade de fome pelas coisas espirituais e pelo reino, e é isso que a gente precisa ser, é isso que a gente precisa ter, é isso que a gente precisa buscar, e a gente vai alcançar se a gente se determinar a buscá-lo de forma constante, a buscá-lo de forma insaciável, a buscá-lo de forma continuamente, em todo o tempo. E é isso que eu oro para todos nós, é isso que eu espero e é isso que eu creio, tá? Em nome de Jesus. Então, tá, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, deixem algum comentário, compartilhem, salvem, favoritem, enfim. E vamos buscar Deus, gente, sério, vamos buscar Deus.